Deixa eu te fazer uma pergunta. Foi dessa época também o evento de marcação a mercado. Meus alunos sempre perguntam, professor, ouvi dizer que, né? Porque 20 anos atrás não ouvi dizer que, né? Os alunos têm 25 anos, 26 anos, você imagina. Então, é verdade. Então, foi aí que se criou, na realidade, quando se criou o COFI, né, ainda não se tinha, de fato, a aplicação das IFRS, né, como estão hoje, até porque o Brasil estava ali engateando, né, com IFRS, né, ainda estava o Comitê de Práticas Contábeis, o CPC ainda também de desenvolvimento, mas aquele COFI trouxe algumas novidades, tá certo? Que até então você tinha o que se custa, o critério de avaliação era custo amortizado, né? Então, custo amortizado você comprou o papel e vai carregando ele e tudo certo, né? E você tinha custo amortizado dos dois o menor, né? Mas não tinha o ajuste a valor justo, ou seja, eu jogava para baixo e não jogava para cima, e o negócio, obviamente, normalmente, quando você não tinha um mercado muito líquido e não tinha ainda uma grande experiência, na realidade, né, a precificação era só a crua, né? Então, você ia levando a crua, à exceção dos fundos de ações, que você já tinha lá as ações na bolsa, né, e etc. E se criou alguns parâmetros para defender o que era liquidez, o que não era, né? Tinha que ter, no mínimo, uma negociação, no mínimo, a 90 dias, para você usar a cotação como base da valorização da ação. Mas para os fundos de renda fixa, de uma forma geral, já era uma grande... sempre foi, né? Sempre foi o grande, a grande parte da indústria, ela foi no acrúo, né? Então, ou seja, todos nós, né, costumávamos assim, eu botava aqui, só cresce, não perde. Esse fundo Isso não aí. perde, só cresce, não perde. Fundo de renda fixa não balança. Exatamente, só cresce. Né? Só que, né, quando se criou o COFI, se estabeleceu o ajuste de marcação ao mercado, né? No momento que aconteceu isso, né, obviamente, né, nós tínhamos, e também um ponto importante aqui, eu disse que é importante, nós também mudamos com toda essa regulação, isso fomentou, de fato, né, o mercado de títulos privados, que não tinha liquidez, mas começou a haver o mercado de títulos privados, que antes você tinha na carteira dos fundos, fundamentalmente, tá? Títulos públicos, tá certo? Sim. Era basicamente isso. E a indústria de fundos, né, ele foi e continua sendo, né, um grande financiador da dívida pública, tá certo? Na época... Naquela época, então, 99,99% das carteiras do fundo era título público. Então, você tinha lá a famosa 550, então você tinha liquidez diária, tudo. E neste momento, quando se implantou o fundo, a marcação ao mercado, a cota começou a ficar volátil. E volátil para baixo. Né? Então, de verdade, esse foi um momento de... E era ano de eleição, né? Com a possibilidade de entrar o Lula, que na época o PT tinha um discurso bem... Então, foi um momento muito complicado ali, houve muito questionamento do mercado, não, estão criando alguma coisa que está indo contra o mercado de investidores, porque, de verdade, não tinha essa cultura de investir. Quer dizer, ela já é uma prática habitual dos mercados mais consolidados, mas aqui não. Então, mas aqui no Brasil tem mania de dizer que a gente é diferente. Né? Então, você tinha ali a sua cota crescendo todo dia, de repente, e mais, a gente tinha um outro ponto que era aculturar a distribuição. E a distribuição de fundos era feita substancialmente, né? Não tinha distribuição, era as agências bancárias. Isso aí. Então, você tinha aí 90% do mercado, né? Era detido pelos 10 principais bancos, tá certo? Comerciais do país. Então, essas instituições é que dominavam a distribuição e não existia o que hoje tem, que é a arquitetura aberta, né? Cada um distribui fundos de diversos gestores, né? Naquela época, não, era fechado.
aquela entidade distribuía os fundos. Não, Bradesco, Itaú, Caixa, sucessivamente. E tudo muito ali, compartimentalizado entre eles, né? Tá certo? Então, o que aconteceu de verdade? Né? No momento, e a distribuição era feita por gerentes, né? E o discurso da venda era de, bom, o fundo vai render, só ganha, você não perde. Quando aparece esse tal de MTM aí no meio do caminho, né? O que acontece aqui? Pô, eu botei num fundo que é renda fixa, só para ganhar, eu estou oscilando, minha conta sobe, desce, etc. E oscilou bastante, exatamente porque esse era um período complicado de eleição, mudança de governo e etc. Então, ocorreram oscilações muito grandes. Então, houve, de fato, uma pressão ali no mercado inicial, na tentativa de, olha, puxa, vamos deixar isso lá para frente, isso não atende o mercado, mas, obviamente, depois isso, o bom senso prevaleceu, né? O mercado, de uma forma geral, as instituições, e a Ambima e a CVM tiveram papéis fundamentais nesse processo de divulgação e de aculturamento. E aí a coisa entrou nos eixos, né? Me diga uma coisa, João, dando um pulo aqui agora, pegando agora 2010 para cá, o que você acha assim? Porque realmente os grandes pilares, os basilares foram nessa época. 2010 para cá, assim, o que você... Então, aí, o que aconteceu? Lembra que a gente falou lá, que eu falei da Comissão Consultiva 2006, que regulou a 409, tá certo? E depois foi criado o FIP, etc. Bom, essa comissão, ela continuou, né? O grande ponto importante foi que essa comissão, ela não teve um fim em si mesmo ali. Ela foi muito bem utilizada para frente, né? Ainda que o nome comissão e etc. tivesse sido colocado um pouco de lado, mas a estrutura que se usou foi a mesma, ou seja, você tinha o regulador, a CVM, você tinha a Ambima como autorregulador e representante do mercado, e você passou a ter o Ibracon no GTU Fundos, né, como a parte de auditores e contadores. Então, esse tripé ele foi muito bem utilizado através da CVM, da comissão. Por quê? Porque aí começou a olhar o seguinte, bom, agora nós criamos o arcabouço lá em 96 e início de 2000, está todo o arcabouço regulatório aqui primário, vamos dizer assim, tá certo? Bom, o mercado evoluiu, tá certo? O mercado, a indústria brasileira, de uma forma geral, e a economia cresceu, houve um desenvolvimento enorme, e aí esses produtos, a regulação, ela foi defasada e ela precisava ser atualizada. Então, o que aconteceu? A partir de que, bom, saiu o COFI, agora nós vamos para os outros fundos, para os outros produtos estruturados. E tinha uma razão para isso, né? E você sabe bem disso, que era, quer dizer, primeiro a CVM não tinha braço para tudo, tá certo? E segundo, o principal volume, né, de fundos, né, tanto quantitativo quanto em valores monetários, eram os fundos da 409, tá certo? Então, o que acontece? A CVM, que eram os fundos onde a população os investidores de caráter geral investiam. Então, a CVM, muito acertadamente, né, ela priorizou a regulação e a supervisão para esses fundos, né, no primeiro momento, e depois ela foi caminhando para os fundos estruturados, que tinham como investidores, né, os investidores ditos qualificados, né, que, em teoria, conheciam os riscos daquilo que estava investindo. Tá certo? Então, foi por isso que essa foi a sequência. E aí, o que aconteceu? O primeiro ponto desse arcabouço foi o seguinte, né? Bom, nós tínhamos, aquele momento ali, né, de novo, uma necessidade de fomentar, como sempre há, mas de fomentar o mercado imobiliário e etc. E nós tínhamos uma regulação lá de trás,
que ainda era muito incipiente. Lembra quando eu falei lá atrás que era muito quadradinha, que estava no mercado naquele momento. Tá certo? E estava muito defasado. Então, neste momento, foi criada, então, e aí estamos falando neste momento, 2008, né, a 472, né, que foi a regra, tá certo? Que criou, né, todo um novo arcabouço operacional para os fundos imobiliários, fazendo eles um produto mais flexível, né, do que aquele que tinha anteriormente. Antes eu dizia que o fundo imobiliário era um fundo de tijolo e pedra, né? Você botava a incorporação lá imobiliária dentro do fundo e, na realidade, quem usava aquilo eram mais quem se utilizava eram os incorporadores, porque tinha alguns benefícios, mas era fechado. Tanto que, se o projeto era um Deus nos acuda, porque se o projeto estourasse, ou seja, precisasse mais recursos para poder concluir a obra, você tinha que abrir um outro fundo. Nossa. Ou então, aí começou a ter adiantamentos dentro do fundo, que não estavam ainda, não estavam regulados, né, na realidade, né, para poder acabar o projeto e etc. Então, ele era muito fechado. Então, com a 472, né, houve uma abertura, uma flexibilização, e aí passou a ter o fundo, que a gente chama de tijolo, de fato, e foi mais os fundos de ativos com lastro financeiro, com lastro imobiliário, tá certo? Então, isso deu foi uma crescente. E aí, foi o primeiro de todos, foi o fundo imobiliário. Porque estava defasado, vamos mudar a regra operacional. Mudando a regra operacional, vamos partir para a regra contábil de fundo imobiliário. Então, já nesta época, você tinha a norma contábil estabelecida nas bases de FRS, tá certo? Aqui através do CP6, tá certo? Para a atividade de real estate. E aí o que se fez na realidade foi trazer, tá certo, um pouco da norma contábil, tá certo, naquilo que era mais específico do fundo imobiliário para dentro de uma legislação específica. E aí se criou a 516, né? Foi a CVM emitiu a 516, a instituição CVM 516, que, em linhas gerais, era a adaptação da prática contábil e avaliação dos fundos de investimento, tá certo? As normas contábeis internacionais para a atividade de real estate. Tá. Porque lá fora é real estate, ou seja, não importa onde está, se é no fundo imobiliário, uma SPR. Quer dizer, a prática contábil ela é uma só. Verdade. Naquilo que é mais específico, que foi criada dentro da própria 516, porque a 516 fala, adote aqui, tá certo? Para os fundos imobiliários, as mesmas práticas contábeis das companhias abertas. Naquilo que não conflitar com esta norma, tá certo? E o que não conflita fundamentalmente com a norma, né? O que nós foi colocado na 516. Foi exatamente tratar as propriedades para investimento, né? Avaliar as propriedades de investimento, que na norma contábil geral elas podem ser avaliadas a custo ou a valor justo. Dentro do fundo, ela tem que ser obrigatoriamente avaliada a valor justo. Então, essa foi, assim, o grande diferencial. Mas, em linhas gerais, o básico utiliza a norma contábil de real estate. Tá. Okay? E aí, esse foi o primeiro ponto. Na sequência, lembra que a gente tinha o FDIC, que também tinha 356, mas estava usando, do ponto de vista contábil, né, o que a CVM tinha em caráter geral, muito principalmente o que o Banco Central ainda tinha sob cessão de créditos. Tá? Subsidiariamente estava usando esses parâmetros, o que não era de verdade muito adequado. Então, ali também se criou o quê? Vamos criar uma norma contábil específica para regular, para reconhecer, tá certo? As operações dos fundos de investimento, de FDICs. E aí se criou a 489.
A 489 dá de novo, todo o arcabouço, de novo, e a CVM vem. Naquilo que não conflita com as normas de caráter, práticas contábeis das companhias abertas, reguladas pela CVM, tem aqui as normas específicas contábeis para os fundos de direito creditório. Tá certo? Aqui tem uma parte eu não sei se a gente tem muito tempo, mas tem uma pequena parte aqui que existe até hoje, quer dizer, nesta norma, que é exatamente a classificação das sessões de crédito com os fundos, né, entre com ou sem obrigação. Né? Tem uma discussão ainda até hoje sobre João, cotas subordinadas, né, que são detidas pelos cedentes, né, dos créditos com os fundos. Pela norma, até hoje, o simples fato de ter as cotas subordinadas serem do cedente, né, dos créditos, isso traz para dentro do fundo a classificação de que essa sessão foi feita sem transferência de riscos e benefícios. E, com isso, você gera umas distorções do ponto de vista contábil. Mas é muito específico. É muito específico. Isso, em algum momento, vai ser tratado e já está sendo tratado aí mais à frente. Faltou o FIP. E aí faltou o quê? Faltou antes do FIP ainda, veio o quê? A 555, que aí já estamos em 2014, tá certo? Aquela 409, lembra que foi feita lá atrás, tá certo? 2004, 10 anos depois, o mercado é outro, tá certo? Como evoluiu, como os outros mercados todos evoluíram, os fundos imobiliários evoluíram, os fundos de um caráter geral também evoluíram. E precisava ter um novo arcabouço do ponto de vista regulatório, de operações, de mais controles, né, e etc. E aí se criou, né, a 555, né, ou seja, que substituiu a 409, trazendo todas essas inovações. Paralelo a isso, tá certo? O nosso COFI, né, que era o plano de contas, também precisava ser atualizado. E foi da mesma forma, né, nas 577, em 2016. Né? Então, ali já veio com um monte de inovações do IFRS. Tá certo? Ainda não. Implantação do valor justo mesmo. Né? Isso já estava ali, quer dizer, já tinha lá atrás, mas aqui a norma ela foi muito mais esmiuçada, muito mais detalhada. O mundo mudou, né, João? Coisa nova, né? Apareceu. Seja, a ideia, de fato, qual era a lógica? O Brasil é signatário do IFRS, tá certo? Isso é definitivo, ou seja, quer dizer, nós somos uma nação, tá certo? Que segue o IFRS, com o propósito de quê? Qualquer investidor do mundo, tá certo? Pegar um balanço, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, seja de Singapura, seja da Alemanha, ele consegue comparar, tá certo? Então, o objetivo é exatamente isso. Você não faz sentido que os fundos não seguissem isso também, tá certo? Então, foi essa a regra. E aí, feito todo esse ponto, 516, 2016 a gente está ali fechando esse pedaço, faltava um negócio muito importante que vinha sendo discutido antes, né? Que era, de fato, alterar, tá certo, a regulação de FIP, que era uma regulação também feita num momento completamente diferente e com contabilidade também se apropriando daquilo que existia e não tinha uma definição muito clara. Então, em 2015, na realidade, se criou uma força-tarefa, né? Que envolveu também o BNDES e também a Associação de Fundos de Pensão, junto com o CVM, junto com a Ambima, junto com a BVCAP, junto com o GT1 e Ibracom, para discutir exatamente essa nova formatação do ponto de vista de operações para os FIPs. Né? E aí, neste momento, tá certo? Foram criadas as duas normas, né? Ou seja, a 578,
tá certo? Que passou a ser a norma operacional, e a 579, que passou a ser a norma... Casadinha já essa, né? Essas saíram casadinhas. Tá certo? E esse foi uma grande evolução para essa indústria. Porque até então você tinha... valia tudo, na realidade, do ponto de vista de precificação. Ou seja, você fazia a custo, você fazia custo ao mercado dos dois o menor, você fazia equivalência patrimonial, você fazia fair value, dependia da vontade do gestor ou do administrador, ou mesmo do investidor. Tá certo? E totalmente diferente, todas certas, né? Porque não existia um vazamento formal para aquele produto específico. Então, quando se criou a 579, isso foi criado, e aí 578 e 579 criaram, na realidade, a figura... De novo, nada se cria, tudo se copia, né? Na realidade, a 579 e a 578, elas são uma compilação muito importante do IFRS 10, que é o IFRS, né, que rege os investimentos, né, de uma forma geral, e, em particular, os investimentos de private equity, né? Tá certo? Então, o que se fez foi compilar, trazer aquilo e botar aqui dentro de uma regulação específica para os FIPs. E o principal ponto é a classificação dos FIPs, né? Então, a partir de então, você tem um FIP que se chama entidade de investimento ou um FIP que se chama entidade não investimento. Qual a diferença básica entre os dois? O FIP, que é entidade de investimento, a gente diz que é o FIP puro sangue, que é o que vai para o mercado, tá certo? É o que é a estrutura de um gestor, de fato, que tem uma expertise deste mercado, tá certo? Que vai ao mercado vender a sua expertise, capta recursos de investidores institucionais ou não, que acreditam naquele gestor, e a partir de então, dentro daquele quadrado, daquele mandato de segmento, de tipo de setor, valor envolvido, etc., ele vai ao mercado, identifica as empresas, investe naquelas empresas, tá certo? E, ao longo, já com um plano de saída estruturado, tá certo? E, ao longo do tempo, aquelas empresas, ele vai dando saída via bolsa ou via investidor estratégico, e aí, com os recursos, esses recursos voltam e remuneram seus investidores. Então, para esses investimentos são avaliados a valor justo. Por quê? Porque é o que é esperado, e é assim que esse gestor é avaliado, e é assim que ele ganha a performance dele também. Tá certo? Do outro lado, quer dizer, você tem os veículos, o PIB ilicitamente é usado, tá, por várias entidades, tá certo? Pessoas jurídicas e mesmo pessoas físicas, para projetos de sucessão, tá certo? E que são absolutamente válidas. E, obviamente, em algum momento, ele foi também mas é um utilizado tipo de uma família, alguma alguma coisa. porque tinha o benefício tinha e tem o benefício de diferimento tributário. Mas essa não foi a grande razão, é que você tinha esse produto como um produto muito bem estruturado, que casa com o processo sucessório, né? E aí, neste caso, ou seja, não é, de fato, um fundo que vai ao mercado, é um fundo que efetivamente, a empresa que está lá embaixo, ela é controlada pelos mesmos cotistas do fundo, etc. Então, neste caso, ele é classificado como não entidade de investimento e é avaliado por equivalência patrimonial. Porque, em linhas gerais, equivalência patrimonial era como ele era avaliado antes, tá certo? Antes de entrar no FIP. Tá certo? Então, normalmente, o FIP está numa holding do grupo, ou o FIP está dentro de uma outra estrutura, que este FIP é consolidado, e etc. Ou seja, não faz sentido que ele seja avaliado de uma outra maneira que não equivalência patrimonial, e isso tem sido feito. Então, obviamente, aqui tem aspectos tributários, outros que eu acho que não vale a pena a gente comentar, mas, em linhas gerais, tá certo? Eu diria que hoje nós temos um arcabouço do ponto de vista operacional e contábil para fundo de investimento muito avançado. Eu estou dizendo que a gente
Tem algumas coisas, tipo essa do pedir que eu falei, para talvez já aprimorar, mas eu diria que a gente está dentro do melhor, do melhor que existe em termos do mundo, no arcabouço, tanto regulatório quanto contábil. João, a gente está nesse tempo muito estourado, mas tem uma pergunta que não pode deixar de ser feita. Hoje a gente tem aí para sair as novas regras aí de fundos, né? Tanto 555 quanto FDIC. Então, fale rapidamente o que você acha que essas regras podem, assim, o que você acha que elas são mais impactantes? Eu diria para você o seguinte, assim, em linhas gerais, olhando, aí falando um pouco do que eu vejo aí de futuro, né, e também na regulação. Eu diria que com a lei, com a lei de benefício, a lei que o... Liberdade econômica? De liberdade econômica, desculpa. Com a lei de liberdade econômica, você criou, de fato, né, há uma necessidade de um novo arcabouço legal, porque o fundo é um condomínio sem personalidade jurídica, hoje. Né? E diferente do mundo, né, onde você tem, o fundo tem uma personalidade jurídica, você tem classes, né? Então, essas classes servem a um propósito básico, que bom, eu posso ter uma classe porque eu quero ter um perfil de investimento diferente, então eu tenho um veículo e tenho uma classe de ações, uma classe, mesmo dentro de ações, uma classe setor ações elétricas, outro setor bancário, e etc. Bom, diversas classes aqui, e pode ser também pelo classes dependendo do tipo de investidor. Então, posso querer uma classe com investidor institucional, uma classe com investidor de private equity, uma outra classe. Então, isso tudo você consegue abranger dentro de um único CNPJ, vamos dizer assim. Tá certo? E hoje, no Brasil, quer dizer, na estrutura que tem, no arcabouço que tem, você não tem isso hoje. Então, você, para criar essa estrutura, você acaba criando uma estrutura de Run Spoke, você cria aqui um fundo master e tem um monte de FIIs, né? de FII, de tudo. Então, isso gera um custo operacional enorme, né? Tá certo? E a gente estava defasado efetivamente nisso. Mas também a CVM não podia fazer nada antes que a norma, a lei pudesse ser modificada. Então, a lei veio e modificou, né, criou um marco para né? Um marco legal, de fato. Para melhorar nesse contexto. Ou seja, então, você vai ter, de fato, uma estrutura legal diferente e que aí você passa a ter a possibilidade de ter classe de cotas. Tá certo? Então, hoje, você passa, ainda está neste processo de regulação da CVM, né, para que essa nova estrutura seja formalmente regulada, e aí a gente passa a ter e conviver com veículos semelhantes ao que a gente tem no mundo hoje. E o gringo olha já, isso eu entendo. O gringo olha, é igualzinho que eu tenho lá fora. Tá certo? Então, você vai ter um veículo e você vai ter as classes de investimento ali dentro de um único veículo. Isso vai facilitar operacionalmente e vai melhorar a indústria de uma forma geral. Isso é um pedaço. Olhando especificamente para os FDICs, né? Na realidade, o FDIC mais do ponto de vista operacional e regulatório do que do ponto de vista contábil. Por quê? O FDIC sempre ficou ali no limbo. Qual é a responsabilidade de quem? Né? Quem é até onde vai a responsabilidade do gestor, onde vai do administrador, onde vai do custodiante, tá certo? Então, isso aqui ficava sempre no limbo, né? E nós tivemos alguns casos não muito positivos, né? Tá certo? E na hora que houve uma discussão do ponto de vista, e alguns foram para o judiciário, né? Se notou de fato que essas responsabilidades não estavam muito bem alinhadas, né? Tá certo? Então, a CVM, de uma forma geral, e aí não só para os FDICs, né? Já tem a legislação específica sobre responsabilidade mais clara, né? O que responde o gestor, o que responde o custodiante, o que responde o administrador. Tá certo? E alguns, embora tenham responsabilidades subsidiárias, mas elas estão bem claras. Então, do ponto de vista do FDIC, isso era mais relevante ainda. Né?
Então, este foi um ponto muito importante e a criação de classes também com a FDIC vai permitir exatamente essa maior flexibilidade, né? Então, é um avanço, é um crescimento importante. Eu acho que eu digo que o FDIC é uma primeira porta de entrada para quem quer vir para o mercado de capitais. Também. Porque o cara não precisa ter, ainda pode ser limitado, etc., mas ele vai ter o seu primeiro escrutínio. Vai ter alguém lá dentro olhando por contas a receber, vendo como é que ele controla, e ele vai ter que divulgar essas informações. Tá certo? Então, é um primeiro passo, eu diria, para quem quer ir, de fato, galgando, né? E melhorando as suas fontes de captação, tá certo? De recursos, né? E até chegar lá a ser uma companhia aberta. Então, eu acho que esta evolução vai facilitar isso. E, para fechar, eu acho que eu tenho eu diria que um desejo, né, mais do que um sonho, porque isso já foi implantado, que é ver, de fato, nós termos aqui um mercado comum de fundos de investimento aqui para a América Latina. Né? Legal. Quer dizer, essa iniciativa vem anos batendo na trave. Né? Vem anos batendo. Então, nos moldes, não nos moldes, obviamente, o molde europeu facilita porque você tem a comunidade econômica europeia. Então, você tem menores problemas do ponto de vista transacional, tributário. Mas nos moldes que foi feito lá na Ásia, lá em Singapura, etc., entre estados autônomos, independentes, com legislação independente, mas que convergiram, né, para possibilitar esse intercâmbio. Né? Então, aqui nós começamos, esse projeto já foi desenvolvido, você sabe, já foi desenvolvido com o apoio da Ambima e com patrocínio expressivo da CVM, né? E, na realidade, ele estava no momento para começar a ter uma assinatura entre os países, mas, infelizmente, as economias daqui da região ficaram claudicantes, né, muito desequilibradas, e esse processo arrefeceu. Mas vai sair. Eu tenho ainda, quero ver que aí nesta próxima década a gente possa vir a ter, sim, um mercado aqui em que a gente possa distribuir e negociar fundos de investimento e mesmo ações aqui nos países da região da América Latina. Eu acho que tem que pegar uma época boa, assim, né? Tem que pegar um ciclo virtuoso, a gente... Exato. E nós aqui estamos fazendo o nosso dever de casa também, do ponto de vista da legislação cambial, tem favorecido isso bastante. Quer dizer, você mesmo, na própria indústria de fundos, você tinha restrições para investir lá fora, né? Agora, essas restrições já foram afrouxadas de uma forma... afrouxada do ponto de vista positivo. Sim. Tá certo? Liberalizar, mais flexibilidade. Mais flexíveis para isso. Então, eu acho que cada vez mais a tendência é essa, do nosso mercado. Internacionalização também. Se internacionalizar também, né? E não tenho dúvidas, cara, nós temos, de fato, uma indústria que ela está ali dependendo da variação do dólar, né? A gente sai de uma indústria de milhão para uma indústria de trilhão, tá certo? E que ali já foi sexta, já foi quinta, sétima, nona, então nós estamos ali entre o top 10, tá certo? E eu não tenho dúvidas que o Brasil, entrando de novo no círculo aí virtuoso na economia, a indústria de fundos vai nesse mesmo sentido, porque eu acho que a infraestrutura, o arcabouço e culturalmente o país está muito mais bem preparado. Não, você contou aqui uma história maravilhosa, quem viu essa história percebe. Melhoramos muito, muito mesmo. É isso aí. João, felizmente, positivo aí. Positivo? Isso aqui é matéria obrigatória. Meus alunos de mercado de capitais, fundos e tal. Gente, olha só, tem um episódio do podcast, vocês têm que assistir, com o João Santos, vai contar a história de fundo. Aí vocês vão entender o que é fundo. É maravilhoso. João, super obrigado. Foi um prazer. Prazer, tudo meu. Episódio com o João Santos, a gente sabe tudo, evolução na indústria de fundos, hein? Abraço. Grande abraço. Obrigado, João. Tchau. Tchau. João, foi show, hein, João? Passei que é mais dois já. Aí eu improvisei aqui, usando o linguajar que você entende.